Finalmente, um dos maiores segredos envolvendo Shanks foi revelado. Para todos aqueles que estavam achando Elbaf um tanto quanto chato, tudo muda com esse incrível capítulo. Desde reencontros emocionantes até a introdução de personagens que serão de extrema importância nos arcos finais, Oda com certeza vem trabalhando de maneira exaustiva para nos surpreender. Agora, diante de todo o caos e luta que está prestes a começar, no centro disso temos ninguém menos que o Ruivo? Na verdade, não. Uma das teorias mais antigas possivelmente foi comprovada com a chegada do capítulo 134, então se você quiser saber tudo o que rolou, fica comigo até o final, porque com certeza você vai amar isso daqui. Deixando isso de lado, eu quero começar analisando a capa do capítulo em si. Normalmente eu deixo isso de lado, mas dessa vez eu preciso transmitir a vocês a mensagem. Aqui vemos o Chapéu de Palha viajando em cima de um gigantesco Franky, fazendo a pose do Astro Boy. Ao ter desenhado o Franky em primeiro plano, Oda queria homenagear o personagem. Mais especificamente, o dublador oficial japonês, Kazuki Yao, que recentemente veio a público anunciar sua aposentadoria aos 65 anos. Kazuki-san tem sido a voz do nosso super carpinteiro desde a primeira vez que ele apareceu no anime em 2005. Vamos sentir saudades, e possivelmente logo em breve nós teremos um anúncio oficial de quem será o dublador que irá substituir o Kazuki, então eu espero que seja alguém cheio de energia e simpático o suficiente para inspirar uma geração da mesma forma que foi anteriormente. Agora, indo direto pro capítulo, ele começa exatamente de onde o último parou. Vemos nosso querido Chapéu de Palha agradecendo ao Sol por ter ajudado a Robin e estendendo a sua mão. O melhor é a maneira que o Luffy está se expressando aqui, se comportando igual um chefe Yakuza. Todos ficam achando engraçado, porque normalmente quando ninguém tá prestando atenção, o Luffy aprende algo e usa nos momentos mais aleatórios possíveis. Antes que essa cena cômica continuasse, Robin interrompe geral e apresenta seu capitão. Obviamente, o nosso protagonista não era nenhum desconhecido para o gigante. Luffy adquiriu nome e reputação, e mesmo que ele não faça ideia do que é ser o Imperador dos Mares, os outros têm noção e reconhecem por bem ou por mal. Dessa vez por bem, né? Porque o Sol fica super feliz em ver que a Robin finalmente achou nakamas que irão protegê-la independente do que aconteça. Mais uma vez, todos os Chapéus de Palha, menos o Luffy e Zoro de B, começam a chorar. Deixando esse momento comovente de lado, porque a gente já teve um pouco demais disso daqui, vamos analisar essa cena interessante? Quebrando o silêncio, Lilith se aproxima de Sol e se apresenta como Vegapunk. Ao mesmo tempo, ela pede para que o Jinbe vá até os Var e pegue a caixa que eles trouxeram de Egghead. Nós, leitores, não fazíamos ideia que eles tinham trazido algo assim, e também não muda muito porque os próprios Chapéus de Palha não sabem o que tem ali dentro. Não é à toa que quando o Tritão pergunta o que tem ali, Lilith responde dizendo que é ela. Luffy fica em choque quando descobre que é outro clone do Vegapunk. E calma, não é nenhum outro satélite ou algo do tipo, então pode se acalmar e não começa aí nos comentários com aquela teoria que na verdade dentro do pacote tá o Kid. Não, não é pra agora, deixa pra um outro momento. Na verdade, ali dentro está uma réplica completa, o mesmo Vegapunk que visitou Elbaf 20 anos atrás. Cara, minha cabeça tá explodindo, porque a partir disso a gente pode supor que o velho é imortal. Pensa comigo, a gente viu o Punk Records levantando voo mesmo com a morte do Stella, o que significa que os poderes da sua Akuma no Mi ainda estão ativos. Então, se ela pudesse baixar todas as memórias que estão ali pra dentro de um corpo, então na teoria o Vegapunk estaria vivo? Mesmo não sendo Stella propriamente dito, seria um ser que possui as mesmas memórias, emoções e comportamentos. Bom, de qualquer maneira, é explicado que essa réplica foi criada para despistar o governo. Afinal, qualquer pessoa acharia estranho e suspeito se do nada o cientista mais inteligente do mundo saísse do seu laboratório por meses. Só que, infelizmente, não conseguimos ver esse tal clone porque aparentemente eles não têm as ferramentas e as máquinas necessárias para trazê-lo de volta à vida em segurança. A partir dessa informação, Lilith diz que vai ficar por Elbaf para construir um novo laboratório cujo objetivo vai ser ressuscitar o Tio Punk através do clone e também curar o Kuma a pedido da Bonnie. Ai, já tô prevendo uma coisa bem triste aqui, porque o Oda adora fazer isso com a gente. Lembra de Yamato lá em Wano, né? Todos queríamos que ela entrasse no bando, ela mesma disse que iria entrar, chega no fim e acaba ficando pra trás. Bom, claro que Lilith ficando na Terra dos Gigantes pra curar o Kuma, Bonnie não vai deixar ela pra trás. Logo agora que vimos o quão bem seus poderes encaixam com os de Luffy. Uma criança de apenas 12 anos com tamanho potencial deveria ser aprendiz do Chapéu de Palha para que no futuro pudesse propagar as palavras do guerreiro da libertação. Até mesmo contar um pouco das suas aventuras em liberdade para seu pai quando ele voltasse a ter uma consciência de verdade. Mas, possivelmente pelo andar da carruagem, Oda deve apenas argumentar que é muito perigoso para ela ir acompanhar o bando e vai deixá-la aqui para ver seu pai voltar. E claro, ela acabará como uma cientista. Triste fim. Deixando isso de lado, na sequência conhecemos a assistente do Sol, a biblioteca Angie, que rapidamente oferece para dar um tour para mostrar pro bando o que tem por ali. Com isso, eles se dividem em dois grupos. Luffy, o Sop e Zoro saem correndo, enquanto o resto vai até a biblioteca da coruja. O problema é que o Zoro não sabe muito o que tá rolando porque ele olha para um bando de criança e pergunta se deve cortá-los só porque estão brincando. É aqui também que o grande Sop fica incrédulo quando descobre que aqueles jovens não se tornarão parte do exército de guerra. Para sua tristeza, alguém responde que essa parada de lutar não faz mais parte do costume. Sem entender quem foi quem falou com eles, os Chapéus de Palha ficam meio perdidos até que as
crianças dizem que eles estão em cima da professora Ripley. Basicamente, sem perceber, os malucos estavam pisando em cima de um gigante. E devo dizer que essa daqui, bem, faz o tipo do Sanji. Da mesma maneira que foi lá na Ilha dos Tritões quando conheceu Shirahoshi, Luffy aqui tá em cima dos peitos da professora, que descobrimos ser a professora de biologia da escola da Moça. O Sop rapidamente pede desculpas, mas Ripley não se importa tanto com o que acabou de acontecer. Ela na verdade está se divertindo com tudo isso e percebe que os Chapéus de Palha ficaram surpresos com a resposta dela. Afinal, Elbaf, o reino da guerra que normalmente origina guerreiros incríveis, não mais segue esse costume. Ela diz que a era de violência acabou e também explica que as crianças que frequentam a escola da Moça são mais educadas e pacíficas do que as outras de outros lugares do reino, porque aquela escola segue a vontade do falecido rei Harold. O monarca queria que Elbaf se tornasse uma nação mais pacífica, que ao invés de fazerem guerra, pudessem fazer mais comércio e negociações. Por conta dessa vontade de ir contra os costumes e tradições, Harold não se dava bem com os anciões das tribos, que prezavam pelos ideais construídos há gerações. Para completar, Ripley diz que ela é da última geração de guerreiros e que por conta disso ela adoraria ver a forma branca do Luffy, pois, de acordo com a mitologia de Elbaf, há muito tempo existiu um guerreiro com essas mesmas características. Opa, podemos então supor aqui algumas coisas de teorias passadas. Recentemente vimos um pouco do flashback de MF, onde vemos a silhueta de Joy Boy conversando com ele. Pelo que parece, o primeiro pirata é grande o suficiente para ser um bucaneiro, pois seu tamanho em pé dá mais ou menos a cabeça do gigante de ferro. Claro que em termos de perspectiva, às vezes o Oda trola de verdade, mas se a gente for seguir por esse caminho, pelo menos assim explicaria o motivo pelo qual os bucaneiros foram tão caçados. Porém, como estamos falando de uma lenda do passado da Terra dos Gigantes, possivelmente a professora aqui está se referindo a Nika. Essa entidade sim foi um gigante, e possivelmente foi nela que Joy Boy se baseou ao sonhar com os poderes do Guerreiro da Libertação e a partir disso criar sua fruta. De qualquer maneira, devemos saber um pouco mais sobre isso durante o arco. Deixando esse grupo de lado, vamos agora para a tal Biblioteca da Coruja, onde, logo antes de entrarem, Sol fala um pouco sobre o que aconteceu com os livros de Ohara e como ele conseguiu recuperá-los. Tá ligado aquela cena que vimos do flashback do Vegapunk, onde vimos Harudin, Gert e Goldberg recuperando os arquivos? Bom, quem mandou eles fazerem aquilo foi o Sol, que estava se recuperando na época. Antes de entrarem, o gigante adverte a arqueóloga sobre o livro que ela estava segurando, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, no momento que ela coloca o pé para dentro, o livro se torna gigante. Então, em uma belíssima página dupla, vemos a tão esperada Biblioteca da Coruja, o misterioso local que faz com que os livros fiquem gigantes assim que entram. Lá estão todos os registros que Ohara fez 22 anos atrás. Pouca informação, não é? Eu quero saber como é que o Oda vai resumir essa informação pra gente. Ou não, né? Pode ser que a gente tenha um ano inteiro só de capítulos narrando os mistérios do século perdido, enquanto outros acontecimentos estão rolando em paralelo. Ao ver esse santuário de conhecimento na sua frente, Robin chora ao se lembrar das palavras do antigo professor Clover. Aqui a gente sabe que chegou o momento dela. E eu digo mais, se eu tivesse que chutar a recompensa propícia pra ela depois de adquirir todos os conhecimentos de Ohara, eu digo que no mínimo 3 bilhões pelo perigo que ela vai representar. Partindo para a próxima cena, agora vamos ver um novo amigo que capítulo passado não apareceu. Direto do submundo, vemos Loki acorrentado conversando com alguém. Só que não pessoalmente, e sim através de um Dendemushi. Não dá pra saber se é homem ou mulher, mas pelas palavras escolhidas, essa pessoa se chama Moça. Como o gigante está preso e na teoria não tem nada pra fazer, eles acabam conversando por muito tempo e meio que já se conhecem há alguns anos, porém não pessoalmente. Além do mais, o interessante é que em japonês o príncipe usa o sufixo ko, que significa que ele respeita essa pessoa. Eles falam sobre um certo trauma que Moça passou, e Loki logo diz que se tivesse por lá teria matado todos eles. Em resposta, Moça diz que apesar do Loki usar palavras que assustam, na verdade ele tem um bom coração. Mas um alerta vermelho para conexões futuras. Oda tá brincando com a gente aqui, mas também ele tá alimentando a possibilidade do príncipe ter sido incriminado e na verdade ele ser uma boa pessoa? Talvez? Bom, esse elogio deixa o Loki bem puto, mas é aquilo que eu sempre digo, se não fosse verdade, não teria deixado ele assim. Algo para pensarmos para as teorias futuras. Bom, agora a gente chegou na melhor parte, algo que muita gente aí vem teorizando por anos e depois disso provavelmente vão continuar teorizando até a gente ter uma resposta oficial. De volta ao vilarejo, Dory e Brog já estão bebendo esperando o Chapéu de Palha. Aqui eu achava que ia continuar um monte de enrolação e eu não poderia estar mais enganado. No meio da festança, do nada, um raio negro de Haki cai dos céus em cima do castelo. E com ele, um círculo mágico de invocação é formado exatamente da mesma forma do que foi com os Gorosei lá em Egghead. Só que esse daqui tem uma grande diferença para aquele que invocou os anciões. Se vocês lembrarem bem, quando algum dos velhinhos geriátricos é invocado, existe um número associado ao círculo. Aqui não, ele apenas tem a mesma forma, e o resultado disso não poderia ser mais épico. Saindo de dentro dele, duas figuras encapuzadas aparecem, e quando os vemos de perto, chega o coração treme. Uma pessoa que possui o rosto
do Shanks. Só que, meus amigos, se voltarmos lá no capítulo 907, quando supostamente o Ruivo estava conversando com os Gorosei, Oda desenhou exatamente da mesma maneira que agora, com um único propósito: não mostrar o lado do rosto que Shanks possui a cicatriz. E por quê? Você deve estar se perguntando. Exatamente para não desconfiarmos que ele tinha um irmão gêmeo ou clone. Com essa aparição, é 99% de certeza que esse sujeito encapuzado não é o Shanks. E a pessoa que aparece ao seu lado é uma mulher que tem as mesmas feições da Lilith e está com o rosto coberto de bandagens. E digo mais, esses dois aí são membros dos Cavaleiros Sagrados e provavelmente chegaram em Elbaf para causar aquele caos de lei. Além disso, lá no capítulo 1121, quando vemos as pessoas mais fortes e importantes na corrida final, vemos uma silhueta. As chances de ser esse cara aí são bem altas. E isso é um problema grande, porque até aqui não existiu ninguém igual o Kaido para bater de frente com o Luffy. Agora, se esse irmão gêmeo do Ruivo tiver uma força igual ou maior do que o do próprio Shanks, podemos realmente ver uma grande batalha. Fora que quando o Chapéu de Palha ver esse rosto, ele rapidamente ficará em choque. Agora a pergunta é, será que ele percebe que o maluco tem 2 braços? Essa é a pergunta que deixo pra vocês hoje. Até porque esse foi o último capítulo do ano e não poderia ser mais épico. Chegou o momento de vocês teorizarem à vontade. Então nos vemos no próximo ano com muitos conteúdos de One Piece e de outros mangás e animes que estou preparando pra vocês. Ah, só não fica fissurado na Cavaleira Sagrada chamando ela de Waifu, tá bom? É isso, pessoal. Tamo junto, foi um prazer. Se você chegou até aqui, eu só te peço 2 coisas. Se inscreve no canal e deixa o like, porque vai me ajudar bastante a gente alcançar a marca de 10 bilhões de inscritos. Muito obrigado mais uma vez. Hashira falando e vazando. Até o próximo vídeo. E eu fui.